Boa noite, povo de Deus, amém? Passando aqui nessa noite para falar ao teu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa que eu quero falar para a igreja é que quando nós queremos ouvir a voz de Deus, não tem bússola melhor do que a palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola para o nosso caminho, ela é receita para a nossa vida. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Mas muitas vezes você diz assim: Deus não fala comigo. Será que você já abriu sua Bíblia hoje? Será que você já meditou no versículo hoje? Será que você já ao menos perguntou ao Senhor que o Senhor quer falar contigo e abriu uma palavra? Porque quando nós abrimos essa Bíblia aqui, que a palavra de Deus é o Senhor falando conosco, Ele nos dá respaldo para tudo e para todas as coisas. Ele endireita as nossas veredas, os nossos caminhos por causa da palavra. Aquele que está em Cristo tem que entender que nós temos uma direção, que alguém habita dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós andamos, mas não conforme a nossa vontade, como Paulo já dizia, né? Que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas nós andamos conforme a vontade do Pai. Então, quando nós temos um Pai que nos guia, nós precisamos andar alinhado com a palavra de Deus. E o Senhor desde ontem que me dá uma palavra e Ele me deu um tema, né? Ele me deu um tema, a oração alinhada com a vontade de Deus. E hoje acordei, ele queimava o meu coração para fazer esse vídeo para a tua vida. Ele já falou comigo e quer falar com você. Porque ele diz que eu sou uma voz profética e não posso me calar, né? E creio que esse vídeo vai chegar para você. Creio que você vai parar nesse vídeo e a preguiça vai ser repreendida na tua vida. Em nome de Jesus, você vai querer ver ele todinho. Porque no final você vai querer ouvir uma resposta de Deus. E a resposta de Deus para mim e para a tua vida hoje se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e 10. Que vai falar de um homem chamado Jabez, né? Jabez ou Jabes. Que vai dizer assim: foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Alinhamento de oração gera milagre. Olha que coisa tremenda. Nós estamos diante de um homem que o seu nascimento ele trouxe sobre ele um fardo por causa de uma palavra, né? A Bíblia vai deixar bem clara que a sua mãe deu o nome de Jabez e ela declara, porque a Bíblia vai ela declara: eu dei a luz em dores. Porque naquele tempo, naquela cultura, as mulheres ela colocava o nome dos seus filhos de acordo com o momento. Se elas tivessem de alegria, elas procuravam um nome alegre para colocar seus filhos. Era a situação que elas vivenciavam, então elas colocavam o nome na criança, né? Então era uma cultura hebraica. Mas nós agora entendemos que este homem agora, ele cresce vendo as suas dificuldades, né? Ele cresce vendo as humilhações, os cenários de derrota, talvez, eu não sei, mas pela palavra nós podemos entender um pouco isso. E este homem agora, a Bíblia vai dizer que eu vejo um posicionamento de Jabez, porque a Bíblia vai dizer que ele invocou o Deus de Israel. Só se invoca quem se posiciona, só se invoca quem se levanta, só se invoca quem não consegue mais ficar da forma que estava. Então, para quem não consegue ficar da forma que estava, ele teve uma posição, um posicionamento diante do céu. Ele entendeu que pela oração Deus poderia chegar e mudar a sua história, mudar o cenário, o decreto que estava sobre ele. Porque havia um decreto sobre Jabez, havia um decreto sobre a vida deste homem. E o decreto era de dores e aflição, porque Jabez simboliza dores e aflição. Então nós entendemos que esse homem disse: basta, eu não quero mais essa palavra sobre minha vida, aleluia. Esse homem estava numa situação de estagnação. Ele estava estagnado em uma situação, em um cenário que ele se levanta em posicionamento, em decisão e dizer aos céus: eu não aceito mais viver da forma, oh, aleluia, que eu estou até hoje. Então nós observamos na palavra do Senhor que ele vai dizer: Jabez invocou o Deus de Israel. Invocar é chamar a atenção do céu. Ele agora chama a atenção de Deus. Ele agora chama a atenção de Deus, e se você presta atenção na oração de Jabez, ele agora vai declarar diante da presença aquilo que ele quer que aconteça com a vida dele. Ele vai dizer: ó, quem me dera me abençoasse. Ele está transformando uma maldição que estava sobre a vida dele em bênção. Ele vai dizer: e expandisse o meu território. Esse meu território simboliza quando ele queria alargar as suas fronteiras, como se encontra lá em Isaías 54, versículo 2, né? Então ele estava dizendo aqui: Senhor, me dê uma
visão maior. Ele estava pedindo assim uma visão maior da plenitude daquilo que Deus tinha para a sua vida, né? É aqui que entra o cenário da estagnação. Ele estava num cenário de estagnado, paralisado, sabe? Porque quando nós precisamos ter coragem de pedir ao Senhor para mudar a nossa vida, Deus só vai mudar a vida de quem tem compromisso e responsabilidade. Então, se você não tem compromisso e responsabilidade, não tenha coragem de pedir mudança a Deus. Porque quando você orar para Deus pedindo mudança, se prepare. Tem responsabilidade maior e tem desconforto para a tua vida, para sair da zona de conforto, para viver o que Deus quer para ti. Não é verdade? Então, nós entendemos que quando ele faz isso, ele vai dizer assim: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Eu vou correr porque o vídeo é curto. E vai dizer assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Alinhamento de oração gera milagre. E a pergunta nessa noite, bem rapidinho: você está pronto para gerar milagre na sua vida? Nós vemos alguém que um dia orou ao Senhor e gerou milagre. A Bíblia vai dizer que Ana, uma mulher que ela orava ao Senhor querendo gerar, né, no seu ventre. E quando ela mudou a sua oração, a oração de Ana foi alinhada aos céus. Quando ela disse que se Deus der um filho a ela, varão homem, ela entrega ao Senhor. Deus lá do alto estava precisando do profeta sobre Israel, no tempo do juízo, né? Então nós entendemos que a oração de Ana foi alinhada à oração do céu. Deus queria trazer um profeta, Ana queria um filho. Quando ela devolve o filho que ela ia ter para Deus, Deus disse assim: bateu, Ana, aleluia, bateu, fechou, porque agora a tua oração foi alinhada à minha, receba. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Nós temos lá em Lucas capítulo 1, versículo 13, quando a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel veio visitar Zacarias e disse o quê? Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida. Onde é que Zacarias estava? Zacarias estava de frente ao santuário, acendendo incenso. O povo estava lá fora em oração. Todos estavam orando. Deus ouviu a oração daquele povo e enviou o anjo para gerar milagre. Aleluia. Alinhamento de oração. O que foi ligado na terra foi ligado no céu. Nós temos lá em Atos capítulo 12 e o versículo 5 também. Versículo 12 que vai dizer assim, 12 que vai dizer: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro estava na prisão, a igreja estava orando, teve um alinhamento de oração e o milagre foi gerado. Amém? O que eu quero dizer para a tua vida hoje, bem rapidinho, aleluia, porque é só uma reflexão. A tua vida de oração alinhada com o céu gera milagre. Não desista de orar por aquilo que você está clamando ao Senhor. Mas o problema é que nós precisamos saber orar, né? Quando nós oramos diante do Senhor, o milagre é gerado. Então, nessa noite, do jeito que Deus mudou a vida de Jabez, do jeito que Deus mudou o cenário de Jabez, porque a Bíblia vai dizer, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele estava pedindo bênção, ele estava pedindo expandição da sua terra, ele estava pedindo proteção, ele estava pedindo livramento. E a Bíblia diz que Deus ouviu e trouxe tudo isso sobre ele. Então que nessa noite eu seja canal de Deus para a tua vida, para dizer assim, que as tuas orações a partir de hoje sejam mudadas. Ore com ousadia, ore com sinceridade, ore com humildade, ore com o coração quebrantado, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor não aguenta um coração humilde e quebrantado na sua presença. E Deus ministra meu coração para te dizer nessa noite, o que está faltando é você mudar as suas orações, porque a oração de ousadia faz o céu se abrir sobre a mim, sobre a tua vida. Mas lembre disso, que a oração de ousadia também vai ter desconforto para você viver projetos maiores de Deus, aleluia. Porque a oração de ousadia vai trazer sobre a minha, sobre a tua vida, o cenário de paralisação, vai trazer cenário de vida. Não queira mais estar estagnado nessa sua situação. Não queira mais estar estagnado nesse seu cenário de derrota. Porque Jabez, ele não suportou, ele não aceitou mais o cenário que estava sobre ele. Jabez não aceitou o decreto que estava sobre a vida dele. Jabez não aceitou o momento que ele estava vivendo. É como se ele dissesse, basta, para hoje, Ramanderrácia, porque hoje eu quero viver o novo de Deus. Mas para viver o novo, para viver novidade, para viver aquilo que Deus tem, para você ver por fronteira se alargando, você tem que clamar diferente, alinhar a sua oração à oração do Pai, amém? Mas como é alinhar a oração, a oração do Pai? É orando conforme, segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para minha e para a tua vida. Guarda na tábua do teu coração essa noite, esta palavra, e que Deus abençoe em nome de Jesus.